Olá, hoje o Parlamento com Deus vai falar de medo. O medo que você sente te protege ou te paralisa? Para debater esse assunto, convidamos o psicólogo Jorge Maurício Reis, a pastora Leia Mendonça e a deputada Graça Pereira. Sejam todos bem-vindos ao Parlamento com Deus. Tudo bom? Doutor Jorge, queria começar com o senhor, para que o senhor explique para a gente sabe que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, sente algum tipo de medo. Algumas vezes esse medo passa um pouquinho da conta, mas é saudável sentir medo também? Isso é uma coisa corriqueira e pode até ser bom para a gente? Bem, obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, sim, é normal sentir amor, é normal sentir raiva, é normal sentir tristeza, e é normal sentir alegria, e é normal sentir medo, porque basicamente são as nossas emoções básicas. Então todos nós temos essas emoções. O que seria patológico seria o amor exacerbado, esse amor que mata, a raiva transformada em violência, o medo quando ele se transforma em fobia, em pânico, aí seria a doença, mas o medo todos nós sentimos. Ao chegar aqui, né, a televisão, você que está aí há muito tempo já nessa prática, você talvez não sinta tanto medo, mas nós, né, e a deputada também que faz isso com uma certa frequência. Mas quem não tem esse hábito, sente um medo, porque isso vem para você se proteger. Agora, esse é o medo normal que faz com que você se prepare para dar conta dessa atividade. Que aí é diferente, que daqui a pouco nós vamos falar de fobias, do pânico, que seria a patologia disso. Okay? A gente sabe que, por exemplo, tem medo de barata, tem medo de cachorro, tem medo de altura. Muitas vezes você tem medo de cachorro, por exemplo, porque um cachorro já te atacou, então isso acaba sendo uma proteção sua, né? Mas não pode ser uma coisa que te impeça, por exemplo, se eu tenho medo de altura, então nunca mais eu vou subir num prédio alto, nunca mais vou pegar um elevador. Aí é mais complicado. Não pode dar numa rua que tenha cachorro, né? Aí você acaba ficando limitado, Então, né? mas tem um detalhe, pesquisas, né, que dizem que essa questão que você está falando, realmente, você é pequeno, foi atacado por um cachorro, e isso fica esse registro. Mas, na verdade, o medo, quer dizer, exacerbado, o medo que paralisa, esse medo de que eu não vou entrar naquela rua, não vou entrar naquela casa, só 20% realmente são provocados por trauma. A maior parte não é provocado por trauma. Nós, de alguma forma, à altura ou ao cachorro, nós damos um significado, ou elevador, né, que é uma coisa mais frequente, e eu transformo o elevador em alguma coisa ameaçadora. Então, na maior parte das vezes, não é por um trauma. É uma reação que nós temos, nós falamos que é como se fosse um deslocamento. Às vezes você tem medo de outras coisas e você desloca. E aí você escolhe o elevador, você escolhe o cachorro, você escolhe outras coisas. Só em 20% que realmente é por trauma. Mas as pesquisas mostram qual é o maior medo que o ser humano tem? Olha só, um deles é esse que estou fazendo aqui. Falar em público. Falar em público, né? É um dos maiores medos. Esse é o medo. Então tem medo de falar em público, o medo de perder o emprego e o medo que acontece da separação. São três coisas que realmente as pessoas falam. E isso provoca uma reação corporal. Porque a gente tem que entender esse medo como sendo uma reação natural das nossas emoções diante de um perigo. E esse eu pensei que fossem insetos, né? Não. Porque do jeito que as mulheres correm de barata, a maioria das mulheres deve ter medo de barata. Com certeza algumas mulheres, né, têm medo de barata, como tem assim, mas as pesquisas mostram que o principal é isso que nós estamos fazendo aqui, parece que... Pastora, a senhora que é cantora, que se apresenta para multidões, qual o seu maior medo? É o público? Olha, não é porque eu já venci, né? Mas eu li uma pesquisa que o doutor Jorge ele tem toda a razão. O maior medo que as pessoas têm é de falar em público, é de estar diante de uma grande plateia. Mas isso também pode ser exercitado, né? O medo, se você enfrentar o medo, você o lança fora, né? E no início, quando eu comecei a cantar, quando eu cantava de olho fechado,
né? Cantava de olho encarar fechado. as pessoas. E aquela coisa parada, não tinha expressão, a minha performance era péssima, porque quando a gente dá vazão ao medo, a gente não mostra para o que veio, né? Aí, mas também já se passaram tantos anos e com a passagem desses anos eu me acostumei. Hoje eu sou capaz de entrar no primeiro momento, meu coração dá uma disparada. A gente que faz os eventos do Canta Rio, da MK, às vezes a gente enfrenta lá 100, 150, 180 mil pessoas ali na Quinta da Boa Vista. Então a primeira entrada é dolorosa. Sempre dá um frio na barriga. Não, dá um frio, gela, palpita, o coração palpita muito forte, né? Os músculos ficam enrijecidos. Mas aí quando você chega lá e vê aquele clima, aquele ambiente espiritual, pessoas ali precisando de uma palavra amiga, aí você começa a relaxar. Aí você mostra para que veio, né? Aí a gente acaba mostra o para que medo, veio, né? E o medo, eu gosto muito de um versículo que fala que o amor lança fora o medo, a fé lança fora o medo. Então, eu estava lendo um livro que diz assim, quando o medo te tornar cativo, lembre-se de Deus. Que coisa linda, né? Porque o que a gente mais tem na Bíblia é promessa. Eu estou contigo, se esforça porque eu estou contigo, né? Eu te sustento com a destra da minha mão. Então, quando a gente se envolve com essas palavras, eu acredito que a palavra começa a nos dominar, nos controlar e mostrar um perfil mais calmo, mais tranquilo diante das adversidades. Mas, doutor, quando nós temos Deus, faz toda a diferença. Aí a gente pode buscar a palavra. Mas quando a pessoa não conhece esse Deus que faz toda essa obra e ela busca um psicólogo para se tratar, o que o senhor aconselha quando ela está assim, vivendo um momento? Porque às vezes as pessoas acham que esse medo é comum, né? Esse medo é normal. Agora, quando é que esse medo deixa de ser normal para ser um medo que é uma fobia ou é uma patologia, uma doença? Então, esse medo, como eu disse, uma reação emocional como amor, como agressividade, que não é anormal. Quando se transforma numa fobia, a fobia seria um medo irracional diante de uma situação que eu me sinto ameaçado. Então, quando isso ocorre, o medo, como a pastora falou, eu respiro fundo e consigo enfrentar. Agora, na fobia é um pouco diferente, que aí já se passa que é uma doença. E a doença nem sempre é só a força de vontade. Né? Então, o que nós trabalhamos, né, é muito essa questão assim. Por exemplo, do elevador. Eu gosto muito do elevador, que é praticamente muitas pessoas procuram. E um avião também, né? Só que a pessoa não quer entrar no avião de jeito o avião nenhum. Não também, vai mais viajar, né? Não vai mais viajar. Não vai mais viajar. Isso, né? Eu sempre cito um exemplo, né? Uma cliente que tinha condições, era doida para conhecer a Europa, tudo poderia. Agora, ela não conseguia entrar nesse avião, que aí, no caso, era uma fobia, né? Então, a partir do momento que você identifica essa fobia, você começa a trabalhar esse medo exacerbado. Uma das coisas que eu gosto de trabalhar é com a imaginação. Porque todo mundo, o elevador, na nossa fantasia, a gente cria, começa a ver que esse avião ou esse elevador, ele se transforma num monstro. Então eu trabalho muito com exercício imaginativo. Porque a pessoa diz assim, eu não quero nem falar o nome, né? Não pode. Eu não quero pensar naquilo. Então, acho que a primeira coisa, né, quando, assim, falando do seu medo de entrar, você respira, eu acho que tem uma questão fundamental que é o projeto. Né? A respiração é um exercício. Então você tem que ter um projeto. O que eu quero? Eu quero muito cantar? Eu quero muito conhecer a Europa? Quero, não posso. Então eu começo a trabalhar com a minha imaginação se essa viagem, o quanto que ela poderia ser boa para mim, e eu começo a dar, né, uma questão que é fundamental, dar o tamanho exato desse perigo, porque eu imagino que aquele perigo é muito grande. E quando eu começo a falar, começo a ver de uma forma direta, eu começo a dar um outro significado. E a gente começa a descobrir que aquilo, o elevador é um elevador, o avião é um avião. Aquilo não tem, é uma questão, como eu disse, irracional. Então aquilo começa a tomar um outro significado. E quando as coisas tomam um outro significado, seja através do amor, seja através da fé, seja de qualquer questão, eu passo a olhar até uma pessoa que eu não gosto.
Quando eu começo a dar um outro significado àquela pessoa, daqui a pouco eu estou jantando com aquela pessoa, conversando. Então a questão principal é mudar o significado dessa coisa que eu tenho medo. Que pode ser o avião, pode ser a barata, pode ser qualquer coisa. E o mudar, enfrentar, como a pastora Leia falou, né? Precisa ter essa disposição para enfrentar e essa motivação maior também de querer conhecer coisas novas ou ultrapassar esses limites para conquistar coisas novas na sua vida que às vezes está impedida pelo medo. Fora esses medos, né, de animais, falar em público, existe a pessoa que tem medo de ser feliz? Medo de arriscar. Medo de arriscar? Nós vivemos numa sociedade que diz que todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que ser o melhor, né? E isso tem uma questão histórica também. Se nós pegarmos o século XIX, onde as pessoas tinham medo, nós estávamos conversando aqui a respeito da mulher se lançar para ser deputada. Aqui não teve medo, né? A mulher não teve medo porque ela foi mudando a história. Foi mudando a história, mas como que ela foi mudando a história com tanta repressão? Ela foi mudando a história, primeiro, que eu acho que tem uma questão fundamental, que é a necessidade. Eu acho que nós fazemos muito, o Piaget falava muito dessa questão da necessidade. Então é fundamental que você tenha necessidade. Então a necessidade faz com que exista um incômodo dentro de você e você começa a buscar isso que poderia suprir essa necessidade. Imaginem o homem lá da caverna, né? Dentro da caverna, um inverno violento, ele precisando comer, mas com medo de encontrar um mamute, né? Um animal pré-histórico. Se ele ficasse dentro da caverna, ele ia morrer. Então ele foi tendo que desenvolver... Ele tinha uma chance de 50%. 50%. Ele foi desenvolvendo energia, disposição, uma série de coisas para enfrentar isso. Muitos não conseguiram sobreviver. Assim como muitas mulheres, nós sabemos ao longo da história, para que todas as mulheres tivessem hoje um papel de destaque, muitas mulheres morreram. Assim como muitos negros também, nós sabemos ao longo da história, para que nós hoje tivéssemos nos Estados Unidos um presidente, muitos negros tiveram que enfrentar isso. Então os medos são não só os medos da barata, mas um medo de ser feliz. E eu acho que talvez hoje em dia isso seja a principal coisa que nós tenhamos que aprender. Agora, vamos dar um outro significado a ser feliz. Que ser feliz não seja ter um carrão, ser feliz não seja... né, ser feliz seja uma outra qualidade de vida. Olha, né? Eu quando fui fazer a autoescola, a primeira vez que eu fiz autoescola e fui fazer o teste para poder pegar a carteira. Então, quando eu entrei no carro e olhei para aquele rapaz do meu lado, eu simplesmente, meu pé grudou no acelerador e eu não conseguia tirar o pé. O medo me dominou. Nunca na minha vida eu tinha passado por um momento como esse. Meu pé automaticamente grudou. Aí quer dizer, eu fiquei reprovada, não passei. Então eu tive que fazer um trabalho comigo até fazer de novo a autoescola e passei. Então o medo, na maioria das vezes, tem que ser enfrentado, senão a vida da gente para. Tem um exercício muito simples que eu não vou propor aqui para vocês, né? Mas é um exercício que você cruzar as mãos e fazer com muita força. Não façam não. Senão prende? Prende mesmo. E se você fizer com muita força e ficar, né? E começar a se condicionar de que você está presa, você demora um tempo. Realmente. Depois vamos fazer aqui não, porque pode... Mas, então, não podemos ficar presa no estúdio. Não podemos, nem quero. Então acho que é fundamental isso que você está falando, né? Mesmo o medo, né, que seria uma coisa mais tranquila, mas a fobia, que seria uma doença que realmente requer tratamento, não é? Eu não acredito muito que doença possa ser tratada sem ser com tratamento, seja ele qual for, né? Mas tem que ser tratado. Então é fundamental que as pessoas saibam. Às vezes, né, com a depressão, tem um amigo que sempre diz assim, levanta daí, rapaz. Levanta daí, vamos embora, o mundo indo lá fora. Não funciona assim. A pessoa está doente. Precisa de remédio. A pessoa precisa de remédio. Esse tipo de incentivo ela tem toda hora, né? Mas não adianta. Então, às vezes, as pessoas confundem um pouco o que é a tristeza, que aí sim, eu acho que você pode incentivar alguém que está triste. Pô, vamos lá, vamos fazer um programa. E uma pessoa que está com uma doença, com uma depressão ou uma fobia, né?
Bom, gente, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e a gente volta falando mais sobre medo e principalmente sobre a fobia e os tratamentos no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.